Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sou eu, a Tainá de novo, e na videoaula de hoje nós estaremos vendo duas funções ou comandos do Python, sendo elas input e print. Para compreender input e print é muito simples. Porém, nessa videoaula nós estaremos dividindo essa explicação em duas partes. Primeiro, eu estarei dando uma explicação básica do que eles significam e depois, no Replit, vocês vão ver eles funcionando em tempo real. Tudo vai ser muito simples, então se aconchegue porque agora nós vamos falar sobre input e print. Começando por input, input pode ser traduzido do inglês para entrada e ele fará exatamente isso dentro do seu programa. Todas as vezes que você colocar o comando input, significa que você está solicitando do usuário final uma entrada de dados dentro do seu programa. Futuramente, você poderá utilizar essa entrada com os outros comandos que você colocou dentro do seu programa em Python. Para um exemplo mais claro, vamos supor que você tem um amigo que se chame Pedro e ele solicitou que você fizesse um programa que pegasse o nome dele, Pedro, e mostrasse no final, Olá, Pedro. Você fez o programa e o Pedro adorou. Ele gostou tanto que ele até quer mostrar para sua esposa e para sua filha. Porém, quando ele mostra, não tem o mesmo charme do que um programa que diz Olá, Pedro, até porque elas têm nomes diferentes. Então, isso te deixa pensando, e se eu utilizasse algum comando que pegasse o nome das pessoas que estão utilizando o meu programa e fizesse com que elas digitassem esse nome e aparecesse o nome delas quando eu colocasse Olá? Bom, este comando é o input. E se você está se perguntando qual comando que você mostra na tela as informações, bom, esse comando é o print. Print vem do inglês imprimir. E ele faz exatamente a questão da impressão no nosso console, aquela coisa que fica aqui do lado no Replit, que é a coisa usada para você conversar com o nosso usuário final. Vamos supor que você consertou o seu programa. Significa que agora ele está perguntando o nome da pessoa, ou seja, digite o seu nome e com o comando print mostrando olá e o nome que a pessoa colocou. Um pouco confuso ainda, né? Eu sei. Vamos para o Replit para ver isso em tempo real? Como vocês podem ver, eu já entrei no Replit aqui no meu computador. Já entraram ainda de vocês? É muito importante que vocês façam todos os exemplos que são apresentados aqui nas videoaulas do Python Rápido, considerando que fazer os exemplos vai te ajudar a fixar o conteúdo e não se esquecer mais o que é input e print, no caso da videoaula de hoje. Como vocês podem ver, eu entrei no Replit, fiz o login e criei um novo Replit com o nome Input e Print em Python. Caso você não se lembre como faz isso, recomendo que você volte na videoaula anterior e veja o tutorial que eu dei de como utilizar o Replit. Vamos para o exemplo de hoje? Lembra daquela problemática que eu falei sobre com vocês lá no começo dessa videoaula? Pois é, vamos estar utilizando desta mesma problemática para exemplificar a importância do input e do print. Bom, para a gente realmente compreender a importância do input e do print, eu acho importante nós começarmos o nosso programa exatamente como nós entregamos ele pela primeira vez ao Pedro, apenas exibindo Olá, Pedro no console. Vamos nessa? Para começo de conversa, precisamos chamar uma função print. Para chamar uma função print é muito simples. Você apenas vai precisar escrever print, tudo em letra minúscula ou seu programa irá dar erro e abrir parênteses. Dentro desses parênteses, apenas pode ser executado um tipo de variável, ou seja, se você tem alguma variável do tipo string,
Logo, variáveis do tipo int, do tipo float e de vários outros tipos não conseguem ser executados junto da mesma variável. Você tem que fazer uma conversão. Bom, se ficou um pouco confuso, não se preocupa, porque nós vamos ter alguns exemplos de conversão, porque no nosso caso nós estaremos utilizando o print majoritariamente como uma string e vamos ter que converter todas as informações que são exibidas dentro do print para uma string. Se você apenas quiser exibir um int, não se preocupe, você vai poder exibir esse int de maneira tranquila. Porém, lembre-se que você não pode exibir string junto com int. É muito mais comum as pessoas exibirem as informações no print como uma string, até porque qualquer coisa consegue ser transformada em uma string se você fizer bem direitinho. Bom, vamos ao nosso programa? Como vocês sabem, uma característica do string é você colocar as aspas, não se esqueça delas. Bom, vamos colocar aqui agora o Olá, Pedro. Vamos executar para ver se está funcionando? Olha só, aqui do lado foi exibido exatamente a informação que precisávamos receber, ou seja, a informação Olá, Pedro, que pedimos para o comando print exibir no nosso console. Bom, Pedro mostrou esse programa para outras pessoas e elas desejaram que ao invés de Olá, Pedro, fosse Olá e o nome delas. Como podemos fazer isso? Muito simples, através de um input. Antes do print, vamos colocar o input. Para chamar o input é de uma forma muito parecida ao print. Você vai escrever input, tudo em letra minúscula, e depois vai abrir parênteses. Dessa forma, o input já funciona e você já consegue digitar informações e dar Enter, o que significa que as informações foram armazenadas. Porém, o problema é que elas não foram armazenadas de maneira que nós podemos chamá-las, até porque elas não estão dentro de uma variável. E outro problema é que os nossos usuários finais não conseguem saber o que esse input está pedindo deles. É a minha idade? É o meu nome? É alguma medida? Algum preço? Então, nós também temos que identificar isso. Vamos lá? Como nós vamos pedir um nome? O nome dessa variável será nome. Para definir uma variável que é input, é muito simples. É a mesma coisa que definir uma variável, só que ao invés de você receber uma informação pré-definida por você como um programador, na verdade, você estará recebendo uma informação do seu usuário final. Deixa eu te exemplificar ilustrando. Bom, aqui nós temos a variável nome e ela vai receber o que quer que o nosso usuário final digite dentro do input. Nesse caso, nós vamos colocar aqui, digite o seu nome. Para o programa ficar mais interativo, você pode decidir colocar como uma pergunta: qual é o seu nome? Isso vai fazer com que o seu programa fique mais divertido para o seu usuário final. Bom, agora nós já temos tudo exatamente bem definido quando se vem a variável nome. Porém, o nosso print ainda não foi mudado. Mesmo que a gente coloque aqui no nosso input o nosso nome e seja armazenado, aqui no print ainda vai mostrar Olá, Pedro, porque é isso que nós estamos pedindo para ser exibido aqui no nosso console. Para mudarmos isso, apenas temos que colocar no lugar de Pedro a variável nome. Como fazemos isso? Muito simples. Você vai colocar o Olá, entre aspas, esse espaço que é fundamental para ter um espaço entre Olá e o nome, e agora você vai adicionar a variável nome. Para fazer isso, você vai colocar um sinal de mais e escrever nome. Simples assim. Agora, o print ele vai mostrar qualquer nome que for adicionado ao input. Vamos executar o código?
Bom, o meu nome é Tainá. Se eu colocar Tainá, vai aparecer Olá, Tainá, como nós solicitamos que fosse feito pelo programa.